É uma alegria sempre poder estar aqui com vocês, lá na Central, agora aqui. Eu estou muito feliz mesmo. E quero dizer para vocês, né, para o irmão que vai começar o projeto com o violão, que vocês não têm o nome ainda. E eu quero dizer que eu me identifiquei muito, porque quando eu comecei o projeto com crianças, lá na minha casa, que Deus me falou que era para evangelizar as crianças da minha rua e do meu bairro, eu comecei a chamando e o projeto começou, pastor. O projeto começou, todo sábado, 3 horas, elas iam lá para casa. Aí elas passavam na rua e falavam: tia, essa semana vai ter escolinha? Aí depois falavam: essa semana vai ter festinha? Essa semana vai ter não sei o quê? Eu falei: gente, eu preciso de um nome para esse projeto. E aí depois de algumas semanas, acho que já tinha até uns 2 meses, não sei, a gente pensou no nome, né, junto com o Senhor, e Deus nos deu o nome Semente de Vida. Então aí começou o projeto Semente de Vida. Mas foi assim, o Senhor mandou fazer, a gente começou e depois veio o nome, né? Então eu me identifiquei quando o pastor estava falando. Queridos, eu quero apresentar rapidinho aqui para vocês o material que eu trouxe, vai estar disponível ali embaixo, né? Após o culto, final do culto, e eu trouxe alguns materiais que Deus me deu a oportunidade de escrever nesse último semestre. Esse livreto aqui, Na Faxina de Deus, eu já trouxe ele aqui, Removendo Pecados Escondidos, uma mensagem assim poderosa que transformou a minha vida, e eu prego essa mensagem, é sempre assim muito impactante, sou muito confrontada, então a gente trouxe ele aqui. Eu trouxe também, que eu já mostrei para vocês aqui, já tive a oportunidade de estar lançando com vocês, mas tem alguns exemplares aí do Orando pelos Filhos. É um devocional diário de oração, eu faço todos os dias, né, com os meus filhos. Quando eles não estão, eu faço sozinha. Você lê uma página por dia e tem oração, leva 2 minutinhos, 3, mas todos os dias eu estou orando pelos meus filhos, orando a palavra. E orando de maneira intencional por motivos diferentes. Eu trouxe hoje também esse livro aqui, Devocionais em Jonas. Eu escrevi esse livro quando estava no Timor-Leste, no Sudeste da Ásia, em 2016. A gente lançou ele em 2016 e agora, na verdade, nós estamos relançando ele, é a 2ª edição dele. E são 30 devocionais no livro de Jonas. O livro de Jonas tem 4 capítulos, tem 42 versículos. Então aqui são 30 devocionais num livro que tem 42 versículos. É quase uma devocional por versículo. Então são 30 devocionais no livro de Jonas falando sobre chamado, obediência, ouvir a voz de Deus. E aí no final de cada devocional tem também algumas perguntas com correlação em outros textos bíblicos que tratam do mesmo assunto. Meus filhos que são adolescentes, os 2 estão fazendo esse devocional. E eu trouxe, estou lançando aqui agora, a gente teve um tempo precioso hoje de manhã, né? Quem estava aqui hoje de manhã? Participou do treinamento? Ô, glória, ó, uma galera aí, né? Então já viu, nós temos aqui a pizza de Esther. Hoje nós fizemos uma pizza aqui, gente, nós comemos a pizza, né? A pizza de Esther. E eu trouxe esses 2 livros, na verdade, que é a coleção Comendo a Palavra. Já tem outros volumes da coleção aí, já escritos, né? Depois eu volto aqui, quando eles forem lançados. Mas essa coleção Comendo a Palavra, a ideia dessa coleção é alimentar as crianças com a palavra de Deus. Então, o bolo de Davi e a pizza de Esther, a proposta é o quê? Se o rei Davi fosse fazer um bolo da vida dele, quais seriam os ingredientes? Então, pensa na sua vida. Se você fosse fazer um bolo da sua vida, qual ingrediente que não poderia faltar? No bolo da minha vida tem uma xícara de paciência. No bolo da minha vida tem 2 colheres de criatividade. No bolo da minha vida tem 4 xícaras de esporte, porque eu gosto muito. Enfim, o que tem no bolo da sua vida? Quais os ingredientes que tem? Na pizza da sua vida, quais seriam os ingredientes? Então, essa é a ideia. Então, o livro está aqui, ele é todo colorido, ilustrado, e, na verdade, aqui o rei Davi, ele vai contando a história da vida dele, com vários fatos da vida dele, e ele vai contando a partir dos ingredientes. E no final do livro, você trocando os ingredientes que ele apresenta, as 2 xícaras de coragem, trocando pelas xícaras corretas, aqui atrás você tem uma receita. Então, você pode, de verdade, fazer um bolo de chocolate enquanto conta a história do rei Davi. E aqui hoje, a gente fez hoje uma pizza marguerita, né? Aqui contando sobre a vida de Esther.
E junto com o livro, se você quiser adquirir também, a gente preparou os bonequinhos, né? Tanto de Esther quanto de Davi, né? Sua criança vai brincar com personagem bíblico, né? Então, cada bonequinho é feito manualmente, né? Então, é um trabalho artesanal e você pode estar adquirindo também. Vou pedir a Clovinha para pegar aqui para mim, por favor. Oi? Tá. E eu quero, meus irmãos, que você abra a sua Bíblia aí para a gente refletir um pouquinho mais sobre essa geração, sobre a importância de evangelizar crianças e como que nós podemos participar desse movimento que o Senhor quer fazer através de nós. Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Marcos. Marcos capítulo 2. Marcos capítulo 2, a gente vai ler do versículo 1 até o versículo 12. E o tema da mensagem de hoje é o seguinte: a cura do paralítico e o discípulo que eu quero ser. A cura do paralítico e o discípulo que eu quero ser. Só que a gente vai trabalhar esse tema de um jeitinho um pouquinho diferente. Vamos ler a palavra de Deus. A palavra de Deus diz assim, Marcos capítulo 2. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então, muita gente se reuniu ali. Muita gente. Então, tinha uma multidão ali. De forma que não havia lugar. Não havia lugar. Nem junto à porta. E ele lhes pregava a palavra. Versículo 3, gente. Quem estava aqui de manhã vai se lembrar de algo. Versículo 3 diz assim: vieram alguns homens, sempre tem os alguns, né, gente? Sempre tem os alguns. Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e pela abertura no teto baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo: por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? Que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados? Ou levante-se, pegue a sua maca e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, que atônitos glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Amém? Glória a Deus. Nós lemos a palavra de Deus, vimos esse texto aqui, mas como nós estamos num contexto, né, continuando o contexto que a gente está de ministração para crianças e de contação de histórias, eu queria recontar essa mesma história aqui, esse mesmo texto bíblico de uma maneira um pouquinho diferente e que você vai usar a sua imaginação, tá bom? Obrigada. Alô, tá dando? Tá ouvindo? Queridos, olha aqui. Eu tenho aqui e vocês vão contando comigo, tá? Que número é esse aqui? 1, 2, 4. Nesse texto aqui, a gente está falando de 4 homens. E eles fizeram algo que era muito especial. Esses 4 homens, eles encontraram um homem que era paralítico. Ele tinha um problema nas pernas e ele não podia andar. E este homem que não podia andar,
ele foi levado por 4 amigos até Jesus. E a Bíblia diz que Jesus estava numa casa na cidade de Cafarnaum. E ele estava nessa cidade de Cafarnaum, dentro dessa casa. Mas a Bíblia fala que tinha uma multidão muito grande nessa casa. E esse homem, que era paralítico, e os 4 amigos não conseguiam entrar na casa por causa da multidão. E eles tentaram, quando eles chegaram lá, eles tentaram entrar pela porta. Eles não conseguiram entrar pela porta. Será que eles conseguiram entrar pela janela? Também não conseguiram entrar pela janela, pois havia muita gente, uma multidão naquela casa onde Jesus estava pregando. Mas aqueles 4 amigos, eles não desistiram de pegar aquele homem que não podia andar para elevá-lo até Jesus. Então, quando eles olharam, provavelmente no redor da casa, eles viram uma escada. E eles subiram o paralítico pela escada até o telhado da casa. Mas você sabia que as casas na época de Jesus não tinham telhado assim? As casas tinham telhado assim, porque o telhado era feito com palha, com barro. Então o telhado era assim. Aqueles 4 homens subiram a escada, levando aquele homem que não podia andar até a casa onde Jesus estava. Eles subiram a escada, subiram o telhado, e quando chegaram lá em cima, o que eles fizeram? Eles começaram a cavar. Cavaram um grande buraco. E quando eles olharam pela casa, quem estava lá embaixo? Eles abriram o buraco certinho onde Jesus estava. Então, aqueles 4 amigos pegaram aquele homem que não podia andar e baixaram o paralítico pelo telhado. E aquele paralítico chegou até Jesus. Jesus viu que naquela multidão havia também os mestres da lei. E os mestres da lei estavam arrazoando em seu coração assim: será que esse homem pode perdoar pecados? Quem é ele para dizer que pode perdoar pecados? Jesus viu aquilo. Então Jesus falou assim: o que é mais fácil dizer? Perdoados estão seus pecados? Ou pegue a sua maca, levanta e anda? Então, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, eu digo a este homem que não pode andar: levanta, pega a sua maca e vá para a sua casa. A Bíblia diz que imediatamente as pernas daquele homem se endireitaram e ele saiu andando e glorificando a Deus. E toda aquela multidão ficou atônita, glorificando a Jesus e dizendo: nunca vimos nada igual. Amém? Glória a Deus. Então a gente já sabe qual é o texto, né? E agora eu quero trabalhar um pouquinho essa realidade desse texto, que a gente trabalhou de 2 formas aqui para você. E eu quero dizer para você que nesse texto que nós lemos, eu tenho de maneira muito clara aqui 3 grupos nessa cena. E que eu representei aqui. Você tem um grupo que é o grupo da multidão. A Bíblia diz que tinha muita gente. Tanta gente que eles não conseguiram entrar nem pela porta, nem pela janela, eles tiveram que subir no telhado. Então eu tenho um grupo que eu vou chamar que é o grupo da multidão. Mas aqui também tem nesse texto um grupo que é o grupo colocado pelos 4 homens que carregaram o paralítico até o telhado. Esses homens não estavam participando da multidão. Eles não estavam passivos ouvindo Jesus. Eles eram um outro grupo que estavam lá, se esforçando para levar alguém até Jesus. Então a gente tem esse grupo também. E a gente tem um outro grupo na cena, que é o grupo dos mestres da lei, que estavam ali também, que não era a multidão, que não eram os 4 homens, mas que estavam ali só percebendo o que estava acontecendo na cena. E eu quero falar rapidinho para você, numa contextualização aqui do texto e desse cenário para você, que na época de Jesus, você pode perceber diferentes grupos políticos, religiosos, sociais, que havia mesmo esses grupos que fazem parte do contexto cultural, social da época de Jesus. Então nós temos, por exemplo, os fariseus, que você certamente já ouviu falar,
que eram mestres da lei, entendidos da lei, entendidos das escrituras. A gente tinha, junto com os fariseus, a gente tinha os saduceus, que eram um outro grupo também religioso. Os saduceus tinham algumas diferenças religiosas com os fariseus, no que tange a questão dos anjos, da questão da ressurreição, mas era um grupo muito entendido também das escrituras. A gente tem um outro grupo, que são os escribas, que eram aquelas pessoas que eram responsáveis por escrever, copiar a lei, eram profissionais disso, eram muito entendidos também. É um outro grupo que a gente tem nesse contexto aqui. Nós temos os samaritanos, né? Quantas palavras de Deus a respeito dos samaritanos? É um outro grupo. Os samaritanos tinham uma rixa com os judeus, porque os judeus consideravam os samaritanos como menores, como impuros, porque eles se corromperam, era um outro povo. Então você tem diversos registros nas escrituras falando dos samaritanos. Então, quando Jesus está na beira do poço, ele conversa com a mulher samaritana. Quando tem a cura dos 10 leprosos, só um volta e a Bíblia registra que ele era samaritano. A gente tem a parábola do bom samaritano. Então, assim, você tem essa relação que é conflituosa entre judeus e samaritanos, que é um outro grupo que aparece nas escrituras também. Nós temos os essênios, que eram aqueles grupos que ficavam mais no deserto, mais afastados. Era um outro grupo que estava naquela realidade dali. Nós temos os herodianos, tudo isso aparece no contexto do Novo Testamento, todos esses grupos que eu estou falando. Você tem os herodianos, que eram aqueles que estavam mais ligados a Herodes, à defesa, né, política. Nós temos os publicanos, que eram os cobradores de impostos, né? Os publicanos que trabalhavam para o Império Romano. Mateus, Levi, né? Mateus, quando Jesus chama, Mateus está na coletoria. Ele é um publicano, ele é um cobrador de impostos, ele trabalha para o Império Romano. E Jesus vai lá e chama o publicano Mateus. Nós temos também os zelotes, que era um outro grupo que tinha. Os zelotes era tipo aquele guerrilheiro, né? O zelote era aquele com espada na mão que queria tombar o império à força, né? Os zelotes. Simão, discípulo de Jesus, a Bíblia diz que era zelote. O que eu estou querendo te dizer? Você consegue imaginar que quando a gente vai estudando os grupos que havia na época de Jesus, você imagina que Jesus escolheu como discípulo, Jesus vai lá e chama Mateus, cobrador de impostos, trabalha para o Império Romano. Aí daqui a pouco Jesus vai lá e chama Simão, o zelote, aquele que quer detonar o Império Romano. Aí ele chama Zelote para ser discípulo. Eu fico imaginando, gente, minha cabeça viaja, eu fico imaginando Mateus e Zelote e Simão na mesma reunião. Né? Pensa assim, o líder da torcida do Flamengo junto com o líder da torcida do Vasco. E agora aqui com Jesus não tem Vasco nem Flamengo, é o Senhor, é o ministério da reconciliação. É o partido A com o partido B. Querido, é só Jesus, gente. A Jesus ultrapassa qualquer barreira que a gente possa estipular. Então a gente tem assim, vários grupos. Mas nesta cena específica aqui, eu quero trabalhar com 3 grupos. A Bíblia diz que estavam aqui os mestres da lei, os fariseus, os escribas. Os mestres da lei estavam aqui. E estava também a multidão, que podia ter judeu, podia ter samaritano, podia ter um monte de gente, cobrador de impostos, podia ter tudo ali. E tinha também esses 4 homens. E eu quero dizer para você da diferença de postura desses 4, porque os 4 têm pontos positivos, têm pontos negativos. Os 3 grupos, desculpa. Tem pontos positivos, pontos negativos, tem ônus, tem bônus, né? Todos os grupos. Mas eu queria que a gente analisasse esses 3 grupos desse texto aqui e que a gente pudesse fazer uma movimentação. Porque essa palavra é sobre a cura do paralítico e o discípulo que eu quero ser. Então, eu quero ter um posicionamento bem específico. E quando eu olho para esses 3 grupos, eu tenho, em primeiro lugar, a multidão. E o que é fazer parte da multidão? Às vezes a pessoa fala assim, você é multidão, não está nem aí. Não, a multidão, gente, ela está sedenta por Jesus. A multidão representa aqueles que querem ouvir Jesus, que querem receber uma palavra de Jesus. A gente olha em vários contextos da Bíblia, em várias histórias da Bíblia, que às vezes a multidão ficava horas e horas ouvindo Jesus, ficava com fome, eles estavam sedentos, eles tanto fisicamente, porque eles estavam ali para ouvir Jesus, eles estavam ali para receber algo de Jesus. Então, essa multidão que estava na porta dessa casa, não é uma multidão oba-oba, não
não é uma multidão que está perdida, não. É uma multidão que está se imprensando dentro da casa, se imprensando na porta, na janela, porque ela quer receber algo, ela quer ouvir uma palavra. Só que essa multidão também, por outro lado, ela é um pouco paralisada. E ela também impede alguns movimentos. Por quê? Porque o grupo da multidão representa aqueles que podem até estar sinceramente querendo ouvir Jesus. Só que eles não se movimentam para que outros também possam ouvir Jesus. Uma grande característica nesse contexto de multidão, desse texto específico, que eu fico pensando, imagina você estar numa casa, Jesus está na casa, tem um monte de gente, e chega um paralítico, e ele não encontra espaço. Um paralítico carregado, e ele não encontra espaço para passar pela porta. Ninguém abre caminho. Sabe quando a ambulância vai passando? Está aquele engarrafamento, a ambulância passa, todo mundo, você vê os carros o quê? Abrindo caminho para que a ambulância possa passar. Mas nesse texto aqui, aqueles 4 homens carregavam um paralítico, mas eles não conseguiram entrar dentro daquela casa. Ninguém abriu passagem, porque a multidão, aqueles que estavam ali, estavam pensando, provavelmente, no próprio interesse. Eu não vou sair do meu lugar para ceder lugar para o outro, que chegou agora, para que ele possa ser tocado por Jesus. Então, que o paralítico tivesse chegado antes, não é verdade? Por quê? Porque daqui eu cheguei aqui, eu tenho esse lugar aqui, e daqui eu não saio, porque eu vou receber aquilo que eu quero. Então, a multidão, embora tenha uma parcela de sede, você pode perceber atitudes de multidão em você, quando você quer tanto aquilo dali, que impede, de repente, o movimento seu, para que outras pessoas também possam receber o Senhor. Só que naquele grupo tem também os mestres da lei. Os mestres da lei não estão ali da mesma maneira que a multidão estava. A multidão estava ali recebendo e ouvindo de Jesus. Os mestres da lei estavam ali observando Jesus. Eles estavam ali vendo se eles podiam achar alguma coisa para falar contra Jesus. Eles estavam prestando atenção no que Jesus estava fazendo, no que Jesus estava falando, e eles estavam ali com o senso crítico apurado. Eles não deram lugar para o paralítico passar também, só que eles ainda fizeram um pouquinho pior. Por quê? Porque além de não dar passagem igual à multidão, eles ainda estavam criticando aquilo que estava sendo feito por Jesus, né? E Jesus percebeu o coração deles. Então a gente precisa tomar muito cuidado quando o nosso coração se enche da crítica e a gente, além de não estar fazendo, ainda critica quem está fazendo. Além de não estar ajudando, ainda fica botando defeito naquele que está fazendo. Então, assim, a gente precisa se dar conta em qual grupo a gente está. Mas dentro desse contexto, tem um grupo também. E tem o grupo desses 4 homens. Tem os alguns que levaram o paralítico, mas a Bíblia afirma que ele estava sendo carregado por 4. A gente fala os 4 amigos do paralítico. A Bíblia não usa a expressão amigos. A Bíblia fala 4 homens. Mas a gente entende que tem que ser amigo, né? Se não era, passou a ser naquela hora pela compaixão que exerceu, né? Se pegou o paralítico na hora, exerceu, eu olhei, eu vou te carregar e fez esse esforço todo, a gente já está chamando de amigo, né? E aí, eu quero refletir rapidamente com vocês, depois desse panorama, né, histórico que eu dei do texto, para você entender essa realidade, eu quero refletir com você sobre 4 pontos, 4 atitudes desses 4 homens. Então, 4 atitudes dos 4 homens que indicam para mim uma postura que eu quero seguir como discípulo de Jesus. Por isso que o tema da mensagem é cura do paralítico e o discípulo que eu quero ser. E, em primeiro lugar, eu quero destacar para vocês que eles se juntaram para carregar nos braços quem precisava ser conduzido até Jesus. Eles se juntaram para carregar nos braços quem precisava ser conduzido até Jesus. Eu quero ser esse tipo de discípulo. Eu quero ser esse tipo de servo. Eu quero ser essa pessoa que Jesus pode contar para carregar outros no braço para que cheguem até Ele. Eu não quero ser multidão.
Eu não quero ser a pessoa que vai ficar no meu lugar, arrumar uma coisinha para eu receber de Jesus, receber e impedir, às vezes, outras pessoas de chegarem. Não, eu quero agir como aqueles 4 amigos. Eu quero que o Senhor possa contar comigo. Se eu tiver que sair do meu lugar privilegiado, eu vou sair do meu lugar privilegiado, mas eu quero carregar nos braços quem precisa ser conduzido até Jesus. Aleluia! Quero fazer isso aqui, ali e até os confins da terra, por toda a minha vida. Enquanto o fôlego estiver em mim, eu quero estar carregando pessoas até Jesus. Ah, queridos, que você seja incendiado por essa verdade, por essa paixão. Queridos, o Senhor está nos chamando para conduzir pessoas até Jesus. O paralítico, ele não podia ir por conta própria, gente. Você precisa entender que existem pessoas que não conseguem chegar até Jesus por conta própria, por algumas limitações que elas têm. O paralítico tinha limitações físicas, ele tinha problema nas pernas, ele não conseguia andar, ele não poderia por conta própria chegar até Jesus. Ele precisava ser conduzido até Jesus por conta das limitações. Mas nós estamos aqui hoje, desde de manhã, nós ficamos em 4 palestras, de 8 até meio-dia, e a gente estava falando sobre a nova geração. A gente estava falando sobre a geração alfa, dos nascidos depois de 2010, dos que têm até 14 anos. E nós estamos falando o quê? Queridos, assim como o paralítico tem limitações, que não pode ser conduzido por conta própria até Jesus. Queridos, as crianças, elas também não vão para Jesus por conta própria. As crianças, elas precisam ser conduzidas até Jesus. Dificilmente você vai encontrar uma criança que por conta própria, sem o pai deixar, sem o pai incentivar, sem a mãe incentivar nem nada, ela por conta própria, criança, ela vai sair da casa dela e ela vai chegar numa igreja ou ela vai fazer alguma coisa. Ela precisa ser conduzida. As crianças que estão no nosso círculo de influência, elas precisam ser conduzidas até Jesus, de diferentes maneiras por nós. Elas precisam ser conduzidas, nós precisamos conduzi-las. Eu sugiro que você, querido, sabe o que você faça? Uma atividade para você fazer? Pega e começa a anotar, tira um tempinho, 5 minutinhos, e anota todas as crianças que estão no seu raio de influência. Pode ser filho, sobrinho, neto, às vezes vizinho, que é uma criança que está perto de você. Às vezes pode ser na escola ou na sala, ou um amiguinho do seu filho. Sei lá, anota esses nomes, porque elas estão no seu raio de influência. De que maneira você pode ser ponte para que essas crianças sejam conduzidas até Jesus? De repente é a sua oração, você nunca orou por elas. De repente tem um vizinho que brinca com seu filho e você nunca tirou 1 minuto para orar por ele. Quando você ora, intercede por alguém, você está sendo essa ponte. Então assim, a gente precisa se mobilizar. As crianças, elas têm limitações de idade, limitações de entendimento, então elas precisam ser conduzidas até Jesus, tal qual o paralítico. Então, Deus está nos chamando para conduzir os frágeis até Jesus. Deus está nos chamando para conduzir aqueles que não podem ir por conta própria até Jesus. E as crianças estão inseridas nesse contexto. Queridos, eu não sei onde estava a família do paralítico. Você já parou para pensar nisso? Porque quando a gente pensa em alguém fazendo um esforço tão grande para carregar alguém até Jesus, você pensa, poxa, tem que ser familiar, né? Tinha que ser um amigo, um irmão, um pai, um tio, um primo, um sobrinho. Mas a Bíblia não cita que era familiar que estava conduzindo aquele paralítico. Mas eram 4 amigos. Talvez aquele paralítico tivesse família. Talvez ele nem tivesse família. Já tivesse sido abandonado pela família. Queridos, um esforço tão grande é alguma coisa que parece mais fácil ser realizado por familiares. Mas por alguma razão, no contexto aqui, não foi realizado por familiar. Mas na vida daquele homem, apareceram 4 amigos. Não sei o grau de intimidade que eles tinham, mas eles atravessaram a vida daquele homem com um propósito, conduzi-lo até Jesus. Deixa eu dizer para vocês. Algumas das crianças desse bairro, elas não terão familiares com tanta disposição para conduzi-las até Jesus.
Mas eu creio que Deus plantou essa igreja nesse bairro, porque aqui tem homens e mulheres que vão fazer essa ponte, como aqueles homens fizeram com o paralítico. Queridos, quando eu comecei com o trabalho de evangelização, na minha casa, no quintal, na minha rua, 90%, 99% das crianças, elas não eram conduzidas no contexto familiar à fé cristã, mas eram meus vizinhos. Eu tinha algum tipo de contato com eles, me conheciam da rua. Então, eu ia, quando começava o Semente de Vida, eu saía 10 minutos antes, eu saía e ia catando os menorzinhos. Depois os maiores já iam por conta própria, né? Mas os menorzinhos, eu ia catando e ia levando lá para casa. Meus vizinhos. Ia falando de Jesus para eles, porque eles precisam ser conduzidos. O pai não vai vir no projeto, a mãe não vai vir, não vai conduzir. Mas, queridos, quantas dezenas de crianças nós conduzimos até Jesus por meio disso. Então eu estou falando com vocês sobre esse empenho de você sair da multidão e se colocar como esses 4 homens. Algumas de nossas crianças não têm familiares que os conduzam até Jesus, mas eles têm a segunda igreja presbiteriana de Macaé. Tem você, queridos, tem você. Amém? Glória a Deus. Então, em primeiro lugar, eles se juntaram para carregar nos braços quem precisava ser conduzido até Jesus. Mas tem uma outra questão. Em segundo lugar, eles não desistiram diante dos obstáculos que pareciam intransponíveis. Tem algo que eu aprendo com esses 4 amigos do paralítico também. E que eu aprendo com eles é que eles não desistiram diante dos obstáculos que pareciam intransponíveis. Queridos, trabalhar com algumas gerações, trabalhar com alguns contextos, é desafiador. Tem sacrifício, tem obstáculo. Você vai trabalhar com pessoas que têm necessidades físicas, como o paralítico tinha. Você tem as dificuldades e os desafios. Você vai trabalhar com crianças, tem dificuldades e tem desafios. Mas eu estou dizendo aqui que quando a gente fala de missões, quando a gente fala de alcançar todas as pessoas, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. É toda criatura, e isso inclui as crianças. E quando a gente fala de missões, queridos, tem 2 expressões que são muito conhecidas em missões. A primeira expressão é janela 1040. Não sei se você já ouviu a janela 1040. O que representa a janela 1040? É uma parte do mapa, né? Que você analisa o grau, né? A janela 1040, que é uma parte geográfica do globo, que pega ali sul da China, Índia, Oriente Médio. Essa parte geográfica representada pela janela 1040 é a parte geográfica do globo que menos cristãos existem ali. É a parte geográfica do globo que a gente precisa colocar um esforço missionário muito grande, porque a quantidade de cristãos ali é muito pequena. A maioria dos países na janela 1040 são países de perseguição. Então, assim, é um trabalho desafiador. Essa janela 1040, nos últimos anos, ela tem sofrido algumas mudanças no sentido de ênfase, porque com as migrações, você tem, por exemplo, milhões de muçulmanos que hoje estão na Europa, que hoje estão no Canadá, que hoje estão... Então, deu uma pulverizada. Mas, de qualquer maneira, esses países representados pela janela 1040 precisa de um esforço missionário intenso nosso, porque é a área geográfica do planeta que mais precisa ser alcançado pelo Evangelho, onde estão os países em perseguição. Só que a gente tem uma outra janela, que a gente trata em missões também, que não é uma janela geográfica, é uma janela etária. E essa janela é a chamada janela 414. A janela 414 não é uma janela geográfica, é uma janela etária. Ou seja, eu estou falando, quando eu falo da janela 414, eu estou falando das pessoas que têm entre 4 anos de idade e 14 anos de idade. Você conhece alguém que tem entre 4 anos de idade e 14 anos de idade? Qualquer pessoa que tem entre 4 e 14, levanta a mão. Todo mundo conhece alguém que tem entre 4 e 14 anos. Essa pessoa que você conhece entre 4 e 14 anos, ela faz parte dessa geração, dessa janela 414. E por que a janela 414, Érica? Por que foi estabelecida a janela 414 em missões? Porque se percebeu, através de pesquisas e de estudos, que entre os 4 e 14 anos
é o período mais fértil para uma pessoa receber o evangelho. Mais de 70% das pessoas que se convertem, elas se convertem entre 4 e 14 anos, ou quando se converte depois, se converte por sementes plantadas entre os 4 e 14 anos. Ou seja, aquilo que você planta numa criança, aquilo que você planta no adolescente entre 4 e 14 anos, aquilo dali tem um potencial tremendo. Então, nós precisamos investir nessa faixa etária de 4 e 14 anos, que é a faixa do despertar. Com 4 anos, que a criança vai começar a entender, discernir certo e errado, é chamada fase do despertar. Querido, geração 4-14. É nessa geração que nós estamos investindo. Agora, tem desafio, gente? Para essa geração? Tem. Tem desafio de trabalhar com a geração 4-14? Tem. Tem obstáculo? Tem. Mas você vai desistir? Não. Por quê? Porque você não é multidão. Você faz parte dos 4 homens que não desistiram. Então, Deus está nos chamando para superar obstáculos para que as crianças cheguem até Jesus. E eu quero rapidamente falar com você sobre 3 obstáculos que a gente vê nesse texto aqui. 3 obstáculos que aqueles 4 amigos enfrentaram. Primeiro obstáculo, a multidão. Eles tentaram entrar e não conseguiram. Deixa eu te dizer, muitas vezes são pessoas que nos impedem de chegar até Jesus. Muitas vezes são pessoas que atrapalham a nossa caminhada até Jesus. Isso é uma verdade, querido. Talvez você esteja aqui e você já foi ferido por alguém dentro da igreja. Você já foi ferido por algum contexto religioso. Você já foi de alguma maneira afetado negativamente. Isso prejudicou você. Só que eu estou aqui para te dizer, não pare na multidão. Não permita que pessoas te impeçam de ir mais fundo até Jesus, até encontrar Jesus. Aqueles 4 homens que carregavam o paralítico, eles não pararam no desafio da multidão. Tinha uma multidão impedindo a passagem, eles não pararam, eles continuaram. Só que tinha outro obstáculo, querido, que era a altura. A solução que eles tinham para carregar o paralítico, querido, você imagina. Naquela época, as escadas eram mais largas, mas você imagina o esforço dos 4 homens para subir no telhado de uma casa com um paralítico. Aqueles 4 homens, o esforço que eles fizeram subindo. Quando chegaram lá em cima, que eu acho que eles já estavam mortos lá em cima, botaram o paralítico, querido, eles começaram a cavar. Outro obstáculo, a terra ali, o buraco para ser feito. Eles não pararam por causa da multidão, eles não pararam por causa da altura, eles não pararam por causa do telhado. Eles começaram a cavar. Querido, você já imaginou a cena? Porque eu fico imaginando a cena. Jesus está lá embaixo, daqui a pouco começa a cair umas... Porque você está cavando, querido? Você acha que foi como? Está cavando e fazendo um buraco, começou a cair coisa ali. Você imagina Jesus ali embaixo, a multidão que está toda ali, ó, na casa, bonitinha ali, imprensadinha, daqui a pouco cai uma terrinha, cai um negócio, as pessoas comendo, e daqui a pouco, querido, começa um buracão, para passar um paralítico deitado. E foi caindo aquelas terras ali, você imagina aquilo tudo ali acontecendo. Mas aqueles 4 homens, você percebe que eles não pararam nos obstáculos. Eles não pararam na multidão, eles não pararam na altura, eles não pararam no telhado. Ah, queridos, tem situações que a gente acha que não vai dar. Vem o desânimo, vem o cansaço, vem o medo. Ah, mas como que vai ser trabalhar com as crianças? Como que vai ser? Será que vai conseguir? Ah, eu acho que é muito esforço. Ah, eu acho que demanda muito tempo. Não pare, continue. Em terceiro lugar, nós falamos sobre isso de manhã. Aqueles 4 homens, eles não pararam até que o paralítico fosse tocado por Jesus. Queridos, há uma diferença tremenda. Porque Deus está nos chamando para que a gente continue até que as crianças tenham uma experiência real de transformação com Cristo. Queridos, aqueles 4 amigos, eles não pegaram o paralítico e eles pararam o seguinte, ó, já está dando para ouvir Jesus daqui? Beleza, fica aí. Ó, fiz o que eu pude. Infelizmente não deu para passar pela porta, você fica aí que alguém vai te falar o que Jesus falou. Não!
Eles não estavam levando o paralítico para o paralítico ouvir Jesus, para o paralítico ver Jesus. Eles estavam com uma intencionalidade para que o paralítico fosse tocado por Jesus. Querido, existe uma diferença quando a gente trabalha com criança, do qual a intencionalidade que a gente vai ter. A nossa intencionalidade com essa geração não é simplesmente que eles saibam algo sobre Jesus. Eu falei hoje no treinamento para quem estava aqui, a nossa missão não é simplesmente dar informação para essa geração, não é simplesmente contar uma história bíblica para ela sair daqui sabendo de Noé, de Moisés, de Abraão, da mesma maneira que ela sabe de Chapeuzinho Vermelho, de Pinóquio, de 3 porquinhos, mais uma história. Hoje eu vi o quê? Eu vi um homem que construiu uma arca, tempo atrás, e a questão está aí, o que isso muda a sua vida? A criança precisa da aplicação, ela precisa ser tocada por Jesus. Quando a gente olha o texto lá de Marcos, capítulo 10, em que conduziram crianças até Jesus, queridos, a Bíblia diz que alguns pegaram as crianças e conduziram até Jesus para que Jesus tocasse nelas. Não foi para que elas ficassem ouvindo Jesus de longe, não, para que Jesus tocasse nelas. Jesus pegou, abraçou, colocou a mão, abençoou aquelas crianças. Elas saíram dali com uma experiência real com Cristo. Ele me abraçou, ele falou comigo, ele me tocou. Então é diferente. Aqueles 4 homens pegaram o paralítico e eles não pararam até que aquele paralítico fosse tocado por Jesus. Eu não quero parar até que as pessoas tenham um encontro transformador com Cristo, uma experiência pessoal com Cristo para compartilhar. Os nossos filhos precisam mais do que informação. Informação é importante, é um primeiro passo, mas eles precisam ser tocados por Jesus. Eu conheço crianças que sabem várias histórias bíblicas. É muito bom saber, óbvio que é, mas é mais do que informação, é transformação. É o que essa palavra está causando em mim. O que ela está transformando na minha vida. Qual o impacto ela está causando. Qual a experiência que eu posso contar com Cristo através disso que eu estou recebendo. E por fim, em último lugar, que quando eu olho para esses 4 homens, eu vejo que eles suportaram as dores do dia seguinte que ninguém estava vendo. Queridos, a gente para no texto, e o texto para com um paralítico de pé, todo mundo glorificando a Deus, todo mundo exaltando a Deus. O paralítico não voltou pelo buraco do telhado e pela escada, não. O paralítico ali, ele saiu andando agora. Os 4 amigos não voltaram carregando no braço, não. Os 4 amigos voltaram agora andando para casa. Todo mundo glorificando a Deus. Mas eu fico me perguntando, quanto esforço aqueles homens fizeram naquele dia para carregar aquele paralítico até Jesus? Quanta força eles utilizaram nas pernas e nos braços para subir as escadas, para subir no telhado, para fazer buraco, para baixar. Gente, primeira força nas pernas para poder ir nos braços para carregar, depois força no braço para cavar, depois sustentação no braço para baixar o paralítico. E aí eu fico pensando, quanto peso esses homens suportaram? Será que eles eram marombeiros de plantão? Ou eles eram alguém cheio de compaixão que resolveram fazer alguma coisa? Como foi subir um paralítico no telhado? E por fim, querido, depois de subir, eles ainda tiveram musculatura para cavar um buraco e amarrar e descer. A narrativa acaba todo mundo feliz. Mas sabe o que eu fico pensando? Como foi o dia seguinte desses 4 homens? O paralítico no dia seguinte, eu acho que ele saiu correndo, foi falar para todo mundo. Mas talvez os 4 homens não estavam correndo não, querido. Os 4 homens dependendo por causa da dor nas pernas e nos braços, talvez o paralítico tivesse com mais mobilidade que aqueles 4 homens. Porque se você já foi para a academia, meu querido, o primeiro dia de academia, beleza, você acha que você vai arrasar enquanto você está na academia. Chega o dia seguinte, você fala, o que foi que eu fiz? Que você nem anda direito, não é verdade? Queridos, como aqueles 4 homens acordaram no dia seguinte? Será que eles estavam com dor no braço? Será que eles estavam com dor nas costas? Será que eles estavam com dor nas pernas? Será que aqueles 4 homens estavam com pernas doloridas? Ninguém estava vendo. Ninguém estava vendo como aqueles 4 homens estavam no dia seguinte.
Mas deixa eu te dizer, nada é invisível aos olhos de Deus. Deus viu aqueles 4 homens no dia seguinte. Deixa eu dizer algo para você, que conduz pessoas até Jesus. Dizer algo para você, pastor, para Lilian, para os irmãos que trabalham, para quem esteve aqui com todo carinho, para quem preparou. Eu fiquei olhando ali, vocês deram um pirulitozinho, né, hoje de manhã. E eu fiquei pensando assim, eu sempre fico pensando, alguém escreveu essa mensagem, alguém colou esse durex, alguém cortou esse papel, alguém preparou esse bolo que a gente comeu de manhã, alguém investiu tempo nisso. E são coisas que ninguém vê. Aquilo que você faz que ninguém está vendo, o esforço, a demanda, a preparação. Você que chega aqui 6 horas para o negócio que começa às 8. Você que vai embora às 11 para o negócio que termina às 10. Você chega em casa no outro dia cansado, mas deixa eu te dizer, Deus ainda está com você quando a multidão vai embora. Deus te vê no dia seguinte de uma ministração. Deus te vê no dia seguinte de uma pregação. Deus te vê no dia seguinte de um encontro, de uma conferência que acabou, de uma programação que você fez, do preparo. Ele sabe do desgaste, Ele sabe do esforço, Ele sabe das dores do dia seguinte. Deus tem contas e números que ninguém tem. Ninguém viu aqueles 4 homens no dia seguinte, mas Deus viu. Deus sabia. E deixa eu te dizer para você, há galardão para o teu trabalho. Há galardão para o teu esforço. Para aquilo que ninguém vê. Às vezes você acha que você se esforça sozinha. Às vezes é em casa. Sabe, o seu carinho ao passar uma roupa para o seu filho ir na igreja, para a sua filha, para o seu marido. A maneira como você faz um café, o detalhe como você cuida da sua família. Coisas que não aparecem no microfone. Cuidados reais do dia a dia, que geram desgaste, que geram dores. Deus está vendo, como viu para os 4 amigos no dia seguinte. Deus está vendo, tem galardão para o nosso trabalho. Nenhum trabalho é vão no Senhor. Deus tem números e contas que ninguém tem. E eu quero terminar contando para vocês um testemunho, que eu não sei se eu já contei aqui. Eu contei hoje de manhã, quando Deus me chamou para ministrar crianças. Eu nunca me achei capaz de ministrar crianças. A minha questão sempre foi adulto. Eu, antes de ir para missões, eu formei em Direito, mestrado em Direito, dá aula na faculdade, 10 anos dando aula na faculdade. E o Senhor, um dia, Ele pegou e, numa conferência profética, Ele me chamou para ministrar para criança. E eu comecei a dar para Deus números que eu não tinha. Sabe quando você recebe algo de Deus? Deus falou claramente comigo, ministra as minhas crianças. E eu naquela conferência, naquela multidão, fiquei olhando para o lado. Né? Me erra, a palavra não é para mim, deve ser para alguém do lado. Né? Eu não tenho essa capacidade. E aí eu comecei a mostrar para Deus números que eu não tinha. Eu falei, Senhor, eu não tenho treinamento, eu não tenho pedagogia. Eu não tenho nada, meu negócio é adulto, eu dou aula em faculdade. A única coisa que eu faço com criança são com os meus filhos. Eu tenho Daniel com 15, Elisa com 12 e a Maria com 4. E foi 2019. Eles estavam um pouco menores, Maria não tinha nascido ainda. E Deus falou comigo isso. Deus falou assim, minha filha, você está me mostrando os números e títulos que você não tem. Mas eu quero te falar algo. E naquele dia Deus fez uma pergunta simples para mim que me quebrou. Deus falou comigo assim, você sabe quantos cortes na tesoura você já deu para ministrar sobre mim para os seus filhos? Porque quando os meus filhos nasceram, eu sabia que a responsabilidade de falar de Jesus era minha. Então, tudo que eu fazia de ministração, bem amador e tudo, era para os meus filhos. Eu só contava para eles, né, da Bíblia e tudo ensinava. Mas eu cortava papel do meu jeito ali. E Deus, naquela noite, naquele dia da conferência, Deus falou, você sabe quantos cortes na tesoura você já deu para ministrar sobre mim para os seus filhos? Eu falei, não faço a menor ideia. Deus falou comigo, eu tenho esse número. Você sabe, Érica, o quantas vezes você tirou dinheiro seu para comprar um EVA, uma cola? Você sabe quantas vezes você fez isso para priorizar o ensinamento para os seus filhos em comprar outra coisa? Você sabe quanto você já gastou? Eu falei assim, não faço a menor ideia. E Deus começou a falar comigo isso. E Deus falou comigo, você tem os números que eu quero. Eu estou vendo há 10 anos a maneira como você ministra os teus filhos sobre mim. E por causa desses números que eu tenho, eu estou te levantando hoje para ministrar sobre crianças. Queridos, Deus vê o que ninguém está vendo.
Deus tem números e contas que não vão aparecer nunca no Instagram. Deus tem números e contas sobre a sua vida que nunca vão aparecer em um relatório. Deus tem essa conta. Deus tem esse número. E Deus quer contar com você e comigo para levantar essa geração. Amém? Que não sejamos multidão, que não sejamos como os mestres da lei, mas que sejamos como os 4 amigos. Amém?